Bom, gente, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela oportunidade de estar falando a todos, nesse evento aí, o EDG. Então, meu nome é Alexandre Takara, eu sou coordenador técnico na unidade de negócio que cuida de fachadas. Eu trabalho na Saint-Gobain. Então, hoje vamos trazer para vocês aí uma solução para construção em fachadas leves. Então, vou falar um pouco do grupo da Saint-Gobain. Nós somos uma multinacional, atuamos em diversos países do mundo. Aqui no Brasil temos aproximadamente 17 mil colaboradores e no mundo aproximadamente 180 mil colaboradores. A Saint-Gobain aqui no Brasil, ela entende que o mercado precisa de sinergia. Então, o que a gente vem trazendo? Uma forma de entregar soluções mais completas. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Polo para Construção, que está atrelado às marcas Isover, Brasilite, Quartzolite, Placo e mais recentemente Alba Sonics, Ecofon. Todas essas marcas fazem com que a gente consiga entregar soluções mais adequadas para o mercado. Então, dentre elas aí a gente consegue enumerar outras que vocês podem conhecer, por exemplo, Distribuição Telha Norte. Então, a gente tem uma série de empresas no grupo que muitos devem conhecer. A Saint-Gobain é tida como uma das empresas mais inovadoras do mundo, então a gente consegue entregar para o mercado cada vez produtos mais inovadores. Então é uma das empresas que mais cria patentes, então só para vocês entenderem, a cada ano é mais ou menos 300 a 400 patentes que a gente consegue entregar para o mercado. Então isso é muito interessante e eu convido a vocês, aqui no Brasil a gente tem um centro de pesquisa, que é um dos 8 existentes no mundo. Fica na cidade de Capivari, ao lado da fábrica da Brasilite. Tá? Então, falar um pouquinho do que seria o nosso modelo de negócios aqui para fachadas leves. Então, a Saint-Gobain entendeu que ela precisava entrar nesse mercado e com isso a gente conseguisse entregar cada vez soluções melhores. Então, teve desenvolvimento de produtos, então a gente melhorou a placa cimentícia da Brasilite. Fizemos toda essa evolução com relação às validações. Então, a gente tem todas as entregas de relatórios técnicos de avaliação. Então, tivemos as curvas de aprendizado, desde as prototipagens iniciais, agora chegando às obras de grandes empenas, são as obras de aeroportos, edifícios multipavimentos residenciais, e com isso a gente consegue ter uma gama de aplicações. A Saint-Gobain entendeu que para ter essa evolução também era necessário aumentar o seu portfólio, e com isso a gente trouxe a placa Glazoc X, que é uma Glass Match. Então ela já é bastante usada lá fora, mas aqui no Brasil ela teve início aí a aplicação e agora a gente também tem essas validações desse sistema. Então vou falar para vocês 2 sistemas que a gente vai estar trabalhando. A Saint-Gobain também entende que o mercado necessita de evoluções, então a gente está trabalhando no pré-fab. Então a gente está começando a fazer o off-site, que seria a fabricação das vedações em ambiente fabril e depois levar essas fachadas, todo esse sistema industrializado de maneira já pré-fabricada. A Saint-Gobain também atua no mercado de habitações de interesse social. Então a gente também tem o Datec, que é uma forma de a gente conseguir fazer com que os construtores tenham essa transmissão de tecnologia. Então a Saint-Gobain tem essa validação e o Datec está rolando. Então se vocês quiserem, podem nos contatar e a gente consegue trabalhar dessa forma. Os sistemas da Saint-Gobain, todos eles são validados pelo IPT, que é a ITA que a gente entendeu que conseguiria nos possibilitar essas validações. Então, nós seguimos a norma de desempenho, a 15575, e também a diretriz SINAT, a 09, tá bom? Só para todo mundo entender o porquê que a gente está trazendo essa solução para o mercado. Porque ela causa muitos impactos, e são impactos bons. Então a gente consegue reduzir prazo de obra, então a gente consegue melhorar a questão de custo com fundação, estrutura, geramos menos resíduos às obras e também a gente consegue eliminar algumas etapas de serviços. Aqui para vocês entenderem, a gente tem um resumo do que seria um cenário onde a gente elencou 2 edifícios, um com sistema vedado com alvenaria, que é o sistema tradicional, convencional, que todos conhecem, e o sistema lá steel frame, que o pessoal começou a conhecer agora. A gente tinha que trazer o porquê de a gente escolher o sistema leve. Então, o pessoal não entendia qual que seriam os ganhos, Então, a gente fez esse estudo
Então, quem nos ajudou foi o pessoal do CTE e a gente teve essa conclusão que os dois edifícios eles teriam praticamente os mesmos custos, né? Então, todo mundo achava que os nossos materiais seriam mais caros na hora de se executar um edifício. Desde que ele seja concebido com a vedação leve, a gente consegue ter ganhos. E aqui esse estudo a gente mostra isso. Então, comparativamente falando, nós entregamos um melhor desempenho, com menor prazo e um retorno financeiro muito melhor. Então aqui só para mostrar para vocês alguns testes que a gente tem que fazer para as validações. Então, a gente precisa provar que esse material é bom. Então vai desde teste de resistência a fogo, carga de vento, a gente tem que também testar com relação à isolação sonora, ensaios de estanqueidade, resistência de impacto corpo mole, corpo duro. Para quem é da construção civil entende que a gente precisa fazer uma vedação que ela resista a esse tipo de esforço. Aqui são os dois sistemas que eu venho trazer para vocês, que hoje a Saint-Gobain atua no mercado brasileiro. É o sistema Nextera, com a chapa cimentícia, e o sistema Glasroc X, que atua aí também nas vedações, tanto verticais quanto horizontais. Vou falar um pouquinho depois do que seria esse mercado que a gente está dividindo, horizontal e vertical, mas basicamente a gente consegue atuar em todos os tipos de edificações. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente, a gente tem uma chapa de gesso aditivado, com o Glasroc X, e a chapa cimentícia, que é o sistema Nextera. Como que é a composição? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu trouxe uma maleta aqui para poder mostrar a tipologia da parede. Então, todos devem conhecer o drywall. O last frame é basicamente a mesma coisa, só que ele é um sistema para áreas externas. Então, a gente acaba atuando com esse sistema de perfis em aço leve e a gente tem as vedações. Na parte externa aqui, eu estou trazendo o exemplo da Glasroc X, que é uma chapa de gesso, mas o núcleo dela é diferente, ela vem com aditivos. E ao invés de usar o acartonado, a gente usa o véu de fibra de vidro, que é o que dá a resistência e as intempéries junto à resina que é aplicada nessa chapa. O passo a passo que a gente tem nas camadas, então, vamos imaginar que a gente vai fazer aplicações. Então, a gente tem o frame metálico, né, o light frame, a membrana hidrófuga, que a gente usa o Tyvek, depois vem a chapa de vedação, que é a parafusada, e sobre essa chapa de vedação a gente faz todo o tratamento de juntas, para tratar essas juntas, né, entre chapas, e depois a gente faz uma renderização, que é o base coat. Então o base coat ele prepara a superfície da parede para receber os revestimentos, que aí pode ser texturas, pinturas, revestimentos aderidos, tudo isso. Toda a linha de acabamentos também a gente acaba entregando. Então a Saint-Gobain entende que todo o sistema ele precisa ser entregue, então é uma solução completa. Desde a isolação, que pode ser a lã de vidro que a gente atua da Isover, lã de rocha, todos esses sistemas que a gente acaba atuando para resistência a fogo e também desempenho térmico e acústico. E na parte interna a gente também tem o drywall, que acaba fazendo toda essa parte de vedação, que a gente tem uma série de chapas, se vocês quiserem depois, a gente pode passar num outro evento, a gente comenta um pouquinho mais, mas hoje eu não consigo falar sobre isso, tá? Então aqui só para ilustrar, a gente tem todos esses sistemas para entregar para vocês e eles podem ser usados em diversos tipos de edificações, desde edifícios multipavimentos até shoppings, hotéis, hospitais, escolas. Então a gente tem hoje, para a linha da construção leve, a gente tem atendimento até 120 minutos de resistência a fogo, que é o que a gente faz para compartimentação, né? Então aqui a Glasroc X também. Aqui o desempenho térmico e acústico, mostrar um pouquinho para vocês o que seria em comparação com paredes de blocos de concreto ou o drywall. A gente tem aqui, por exemplo, uma parede de bloco de concreto que gira em torno de 15 centímetros de espessura. Então a gente está falando de uma parede que pesa até mais de 100 quilos. Do outro lado a gente tem uma parede de drywall, onde a gente tem uma parede menor que 10 centímetros, então aqui está um exemplo de 95 milímetros. Então uma chapa de cada lado e a lã de vidro. Ela só pesa 20 quilos por metro quadrado. Então em termos de desempenho acústico, a gente tem na parede de bloco de concreto, a gente consegue fazer um isolamento de ruído aéreo apenas de 38 dB. E já na parede simples de drywall que eu falei para vocês, a gente consegue até 47 dB. Então isso é muito legal, a gente consegue ter melhor performance em termos de desempenho acústico, com uma parede muito mais esbelta, mais leve. Então esse é um grande ganho que a gente pode passar para vocês. Em relação ao desempenho térmico, o sistema leve também ele leva vantagem, tanto no calor quanto no frio.
Por quê? Porque ele consegue deixar temperaturas mais amenas, chegando até 3 graus de diferença entre elas. O que isso faz com que a gente entenda, além dessa performance? Que a gente vai gastar menos energia. Por quê? Porque conforme você tem essa temperatura mais amena, mais agradável, a gente trabalha com menos ar-condicionado. Então a gente fez alguns estudos e aqui na região de São Paulo a gente chegou até 58% de redução de uso de ar-condicionado. Então isso também faz com que a gente consiga ter, por exemplo, uma conta de energia mais barata. Em época de crise hídrica e falta de energia, isso é um fator muito importante. Aqui é só para mostrar para vocês como a unidade de negócios de fachadas atua no Brasil atualmente. Hoje a gente acaba entregando serviços, além desses sistemas e essas soluções para o mercado, a gente entrega os serviços. Quais tipos de serviços? A gente fala desde monitoramento de obras até a parte de desenvolvimento técnico, que seria todas as interfaces e concepções de projeto, até a parte logística e comercial. Então a gente atua com todas essas nuances para quê? Para a gente entregar um serviço adequado. Por quê? Porque a gente entende que o mercado ainda está muito embrionário. Então, só para vocês terem uma noção, hoje no Brasil, a vedação leve ela tem apenas 1% do mercado em relação à veraneio tradicional. Então a gente precisa ensinar todos a instalar, a forma como a gente tem que aferir essa qualidade. Então a gente dá todo esse suporte. A Saint-Gobain está no mercado para poder fazer com que isso dê certo. Aqui então a divisão que eu lembro que eu comentei com vocês, a divisão vertical e horizontal. Vertical são obras de grandes empenas. Então a gente atua aí com a nossa unidade de negócio em fachadas acima de 1.000 metros quadrados ou térreo mais 3, porque a gente entende que é uma obra complexa. E no mercado horizontal, a gente tem esse mercado para grande escala. Então, condomínios a partir de 20 casas ou faturamento acima de R$500 mil, a gente consegue atuar com toda essa entrega de serviços que a gente, nesse primeiro momento, está entregando como cortesia. Então, a Saint-Gobain entende que para o mercado dar certo, a gente tem que entregar esses serviços. Então aqui só para mostrar e ilustrar a forma como a gente atua, nosso modelo de negócio ele vai desde o primeiro parafuso até o último. Eu acho que até um pouquinho mais, porque a gente recebe o projeto, concebe, faz todas as interfaces e a gente tem essa parte também de logística, que é o que? A gente trabalha com sinergia com os nossos parceiros de instalação, que são os indicados, que a gente acaba atuando, porque a gente precisa entregar uma mão de obra capacitada para o mercado. Então tem a parte de treinamento dos partners e também a aplicação desses materiais. Então toda essa questão logística também é desempenhada pelo nosso time, que aí o time comercial atua junto com esses parceiros e a gente entrega uma proposta global. Com isso facilita a vida de quem está construindo. A parte de monitoramento de obras, a gente tem desde o app de monitoramento, que facilita essa transmissão de informações, até o uso de drones. Então isso faz com que a gente consiga identificar as patologias muito antes de elas acontecerem, ou seja, a gente evita que elas aconteçam, tá? Então toda essa entrega que a gente faz é para justamente a gente entregar um melhor desempenho nas obras. Aqui um pouco do que seria o app. Então, antigamente a gente tinha a questão do envio do fotorrelatório, então era muito morosa. A gente ia à obra, fazia visita, tirava a foto, ia para casa, montava o relatório e depois de uma semana a gente enviava esse relatório. Então quer dizer que a gente perdia muito tempo nessa transmissão de informações. Hoje a gente usa um app de monitoramento, que eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem como é mais simples a coisa. Então hoje praticamente a informação ela é tida em tempo real. Bom, então as visitas em obra, elas acontecem conforme a obra vai andando, a gente tem os pontos, né, que a gente acaba fazendo essas visitas. Se for uma obra onde a gente tenha que ter essa visita full time, a gente acaba atuando conforme a complexidade. Então vai estar sempre alguém presente, um engenheiro responsável, para poder atuar de maneira precisa nesses empreendimentos. Então contem com a gente, isso é super importante e a gente está aqui para poder passar essas informações mais precisas possível. Então aqui está mostrando o nosso engenheiro responsável fazendo as visitas, as verificações em obra. Então é bem bacana porque mostra que a gente consegue estar em todas as etapas de obra, desde a parte de vedação externa até a parte de vedação interna. Então isso garante com que a gente tenha os desempenhos adequados aos sistemas. Falando agora para vocês do que seria a evolução desses sistemas
que são aplicados em loco, né, que são aplicados em obra. A gente está partindo para o mercado pré-fab, que seria aquela construção off-site que todo mundo almeja, né? Então, essa imagem, por exemplo, ela mostra um painel sendo aplicado em uma fachada já com os acabamentos e as esquadrias. Então, isso é uma evolução que o mercado já vai ter. Então, aqui alguns exemplos de prototipagem. A gente tem aqui um protótipo de uma fachada que a gente vai estar utilizando o que a gente chama de modular 2D, que é o módulo, é o painel. Então, ele ainda não é o volume, não é a caixa, né? Então, ele é apenas o painel. Então, vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra essa aplicação desse protótipo na fábrica do nosso parceiro, a CMC. Então aqui já o painel com todos os acabamentos, a textura aplicada, e ele sendo içado até a superestrutura, nesse caso aqui é uma estrutura metálica. Então ele vai com todos os acabamentos, restando apenas a insertagem. Então a gente faz a aplicação dos inserts na superestrutura e depois a gente tem a aplicação do painel. Consequentemente, após a aplicação desse painel, a gente faz a vedação das juntas. Então é basicamente isso que a gente vai fazer em obra. Aqui um exemplo do que seria o 3D. O que é o 3D? Já seria o volume todo acabado. Então a ideia aqui é levar para o mercado já uma solução completa. Então a gente vai ter aí a junção dos módulos. Então aqui está o passo a passo de como a gente pode executar essa obra. Então essa obra é toda feita onde? Num ambiente fabril, controlado, sem a questão do sol, da chuva, do vento, todas essas intempéries que acabam dificultando a vida de quem está construindo alguma coisa. E aqui a gente consegue entregar essa solução, basicamente até com móveis a gente consegue entregar. Tá? Então, outros exemplos que a gente entende que será possível logo mais, a aplicação dos módulos em edifícios multipavimentos. Então a gente vai com esse módulo praticamente pronto, pode ser até com os eletrodomésticos, os móveis já aplicados, ele vai ser plugado nessa superestrutura. Então é isso que a gente almeja chegar e logo logo a gente vai ter essa solução no mercado também. Alguns exemplos do que já vem sido feito. Então temos aqui um módulo que foi entregue na região da Vila Madalena com os nossos materiais. Então o pessoal da Cubicon também parceiro nosso aí fazendo essas aplicações, mostrando que é possível levar um módulo, rodar nessas estradas e a gente conseguir fazer o que a gente chama de plug and play, que é basicamente só conectar água, luz, esgoto e a conectividade para a gente conseguir habitar esse módulo. Aqui é um exemplo das imagens que a gente pode ver, o módulo já vindo com os acabamentos, né? Esse é um outro exemplo que agora eu vou passar para vocês vários vídeos, né, mostrando imagens e toda essa parte de obras que a gente tem. Então hoje no Brasil nós temos mais de 100 obras aplicadas com sistemas de vedação leve. Esse é um hospital modular que foi realizado aí com parceria da Quick House, que é um sistema super inovador, é um sistema diferenciado. Então a gente consegue entregar módulos muito mais rápidos. Essa obra é uma obra que foi executada em tempo recorde. É o maior hospital modular da América Latina. Só para vocês terem noção, a gente teve basicamente 2 meses de obra de execução. Então isso é magnífico. Então vou mostrar para vocês um vídeo agora mostrando um pouco do que seria essa obra, tá? Que foi aplicada. Então os painéis chegavam praticamente prontos em obra, a gente foi fazendo o que a gente chama de Lego, né? A gente vai montando, encaixando as peças. Então o material todo para o transporte rodoviário, a gente conseguiu entregar esses painéis, eles chegam à obra, são colocados sobre um radier, aí foi feita uma fundação rasa, né? E depois essa junção dos painéis concluída, é feita toda a parte de instalações elétricas e hidráulicas, que o kit pode vir já de fábrica, e depois as vedações são aplicadas em obra. Então foi muito rápido essa obra, é magnífica. Então conseguimos atender até 300 leitos para pacientes Covid. Tá? Aqui outro exemplo de hospital, mas aqui a gente fez a aplicação do sistema Nextera em penas onde houve o contraventamento. Então a estrutura metálica da caixa de escadas, o pessoal nos questiona, é possível fazer a aplicação em rota de fuga? Sim, é possível. Então o vídeo aqui a gente acaba colocando para que vocês entendam qual que seria essa aplicação. Então onde tem o X fica muito mais difícil aplicar a alvenaria. Então o sistema leve ele entrou com uma solução viável. Então nós aplicamos onde a alvenaria não conseguiria ser instalada de maneira produtiva. Tá? Então a produtividade nossa foi muito melhor e com isso a gente conseguiu ter a viabilidade do negócio.
Então nós temos aí os contraventamentos mostrando a superestrutura metálica e aí na sequência a gente fez as vedações com a chapa cimentícia, sistema Nextera. Então o que a gente acabou fazendo nessa edificação? Ao invés de fazer o recorte dos contraventamentos, a gente extrudou, a gente jogou para fora a fachada e a gente tem ela como uma fachada cortina, que a gente chama, né? Então, depois de todo o tratamento de juntas, base coat, a gente aplicou o revestimento aderido. Então, o pessoal nos questiona, mas é possível aplicar revestimento aderido em fachadas leves? Sim, é possível. A gente já está em alguns cases e isso mostra que a gente consegue atender melhor o que, por exemplo, a alvenaria consegue entregar. Outras obras de grande porte, por exemplo, é o aeroporto de Florianópolis, onde a gente usou tanto o Nextera quanto a Glazoc X. Então, a gente consegue ter aí grandes empenas. Olha o tamanho dessa parede. Imagine isso sendo executado com uma alvenaria. O quanto de esforço seria necessário para poder fazer uma vedação dessa? Então a gente conseguiu fazer a obra muito rápida, muito grande essas empenas, né? Então a gente conseguiu usar tanto a Glazoc X quanto o Nextera. Aqui, mostrando um passo a passo, a gente tem o tratamento de juntas do lado direito e do lado esquerdo a gente tem aí o sistema já com base coat aplicado. Então, é uma obra gigantesca, tá? Então nós temos aí empenas tanto com a Glazoc quanto a cimentícia. É uma obra bem bacana. Então todo o drywall também a gente executou, então materiais Saint-Gobain. Então o nosso parceiro aqui foi a Ideia Sistemas, que acaba atuando já no mercado há bastante tempo. Então é o nosso instalador, parceiro que executou essa obra. Aqui exemplo, eu estou mostrando vários exemplos de obras, então eu estou tentando colocar para vocês obras em todos os locais do Brasil. Essa, por exemplo, é uma obra de um hotel lá em Manaus, que foi executado. Então é uma estrutura um pouco diferenciada, é uma estrutura autoportante. Então a gente não tem uma superestrutura para acomodar a vedação. Toda a vedação já é feita com light steel frame. Então o vídeo mostra agora essa aplicação junto a esses perfis. Então aqui vocês vão ter noção do que é uma estrutura autoportante em light steel frame. Tá? Então como vocês veem, a gente tem aí a aplicação em todos os locais do Brasil. Então é uma vedação viável em qualquer lugar. Tá? Então a gente tem aí a estrutura em light steel frame e depois a vedação na parte externa com a chapa cimentícia e internamente usando o drywall. Tá? Então o desempenho térmico acústico aqui é fenomenal. A gente conseguiu ter as suítes bem próximas, então a vedação ela dá esse conforto. Então o que a gente tende a entregar para o mercado é sempre esse bem-estar, esse conforto que é super importante numa edificação. Né? Então a gente começou a ter, além da vedação, a parede, a gente também tem que entregar desempenho. Aqui outro exemplo de obra, né, que é uma obra de uma república, fica aqui na região de Barão Geraldo, em Campinas, para atender os estudantes da Unicamp, né? Então o investidor aí entendeu que se ele conseguisse entregar uma obra mais rápida, ele conseguiria ter um retorno financeiro mais rápido. Então as aplicações que a gente faz, desde argamassas, lã de vidro, tudo isso é Saint-Gobain. Então a gente consegue entregar soluções completas para você construir. Então aqui mostra mais uma vez uma estrutura autoportante, onde a gente acabou usando a estrutura pesada, né, metálica, foi na caixa d'água e nesse reservatório, por conta da carga, a gente acabou atuando com uma estrutura de aço pesado. Aqui mostra os trabalhadores fazendo a etapa de base coat, que é justamente para a gente conseguir dissimular as juntas. Então você não enxerga essas juntas entre placas. Então fica uma parede lisa. Ok? Outros exemplos de estrutura autoportantes aqui são 3 edifícios que a gente executou na região da Lapa, né, próximo aqui ao centro de São Paulo. Então, nesse terreno existiam edificações, residências, e nesse local a gente acabou atuando aí até com um reuso dessas edificações. Então, na fachada foi aplicado os tijolos que eram das construções existentes. Então o pessoal demoliu e acabou utilizando alguns tijolos para poder fazer a vedação à fachada. Então isso é bem legal. Então é um condomínio, esses 3 edifícios aí, o pessoal utilizou bem esse terreno. Então o canteiro era bem complicado, os painéis tiveram que vir basicamente já pré-montados porque não teria como se acomodar materiais em obra. Então essa obra foi executada em tempo recorde, ao invés de ser em alvenaria, foi executada em light steel frame. Com isso possibilitou essa entrega mais rápida de obra. Então é bem interessante esse case também.
Aqui uma outra obra, aqui já é um centro logístico, onde a gente também aplica essa vedação. Essa é na região de Guarapuava, no Paraná, da consultora Yoshi. Aqui quem instalou também foi o pessoal da Ideia. A gente tem nessas aplicações diversos parceiros, dentre eles a gente pode destacar eles porque acabam atuando em diversos tipos de segmentos. A outra obra que eu acabei comentando há pouco é da consultora NTC. Então o Paulo é um cara bem interessado e acaba entregando essas soluções. Então é super importante a gente ter essa troca e essa entrega junto aos parceiros de instalação. Aqui uma outra obra que a gente acabou executando foi a primeira obra de edifício residencial, onde a gente colocou aí o sistema Nextera de fachadas. Então, para vocês entenderem o passo a passo, a gente tem a aplicação dos perfis metálicos e na sequência a gente tem a membrana hidrófuga, que eu comentei para vocês, é o Tyve que a gente usa, e depois a chapa cimentícia, tratamento de juntas, base coat, perfis de acabamento, né, que são aqueles perfis que podem ser usados nas juntas de dilatação, e depois na sequência a gente tem toda essa etapa de revestimento, né? Então, desde o tratamento das juntas, base coat e o revestimento que pode ser uma pintura, uma textura, um revestimento aderido. Estou sendo um pouco criterioso nessas etapas, por quê? Porque se a gente não entregar todas essas etapas, se alguma delas falhar, a gente pode ter patologia. Então, é super importante seguir esse passo a passo. Então, os tempos de cura dos materiais é importante a gente ter em mente que a gente tem que atender, tá? Então, é uma forma de a gente conseguir trabalhar e entregar essas obras espetaculares. Na sequência aqui, já atuando no mercado do Espírito Santo, é uma obra da consultora Impacto, onde a gente tem aí um edifício montado com andaime fachadeiro. Então, conforme as etapas de obra seguiram, a gente veio fazendo as vedações. Então, tanto na parte interna quanto na externa, a gente usou vedações leves. Na parte interna, o drywall, na parte externa, a gente usou a Glazoc X. Aqui, o nosso parceiro, a Drytec, então é uma outra instaladora, um partner que acaba atuando nesse mercado vertical, nas vedações. Então, a gente tem aqui as etapas de obra, bem legal. Então, depois da execução de toda a fachada, a gente trabalhou no base coat e depois o pessoal fez o revestimento com uma textura. Aqui uma outra obra aqui em São Paulo, que é o Move Gafisa, da construtora Gafisa, né? Move Belém, desculpa, da construtora Gafisa. Fica na próxima região aqui central, do lado ali da Radial Leste. Então, uma estrutura autoportante, já em concreto armado. A gente tem aí a vedação com o light frame e o uso da Glazoc X. Então, é uma obra que já está quase no fim, a gente está concluindo ela já. Então, é uma obra bem legal, se vocês quiserem conhecer, fica aí o convite, tá bom? Então é bem legal essas vedações. E para concluir, eu queria mostrar para vocês o edifício Howard Square, que fica no Espírito Santo. Então a gente tem aí 3 torres, 2 residenciais e uma comercial, que vai ser usada por uma universidade. Então a gente tem aí os 3 edifícios entregues ao lado do mar. Então o pessoal nos questiona, esse sistema leve pode ser usado próximo à região de maresia? Sim, é possível, e a gente precisa apenas ter o cuidado de trabalhar com aço um pouco mais resistente. Para quê? Para a gente conseguir ter uma resistência à corrosão maior. Então quem conhece ali Vila Velha, Vitória, fica ao lado da ponte que liga o continente à capital Vitória, né, nessa ilha fantástica. Então esse edifício foi executado com sistemas da Saint-Gobain, então tá aí uma obra faraônica, foi o maior empreendimento que a gente conseguiu fazer a vedação dos nossos sistemas. E gente, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, agradeço essa oportunidade de falar e estamos aí à disposição, os meus contatos, muito obrigado.